Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade às reflexões que estamos fazendo do livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina. E nós estamos no capítulo 2, segunda parte do livro, falando a respeito das comunicações e evocações que Kardec fez lá na Sociedade Espírita de Paris. Só que aqui ele coloca nessa introdução as manifestações dos espíritos felizes. Falamos a respeito nos dois últimos encontros sobre o Sr. Sanson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, que foi evocado. E nós vamos falar agora alguma coisa em relação ao Sr. M. Jobardi. Segundo o que consta aqui no livro, o Sr. Jobardi, ele era diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, portanto uma pessoa culta, certamente culta. E ele foi morto em Bruxelas de um ataque de apoplexia fulminante. Em pesquisa nós verificamos que esse era um termo antigo, utilizado para se referir ao que hoje chamamos de AVC, AVC hemorrágico. E isso ocorreu no dia 27 de outubro de 1861. Então, no dia 27 de outubro de 1861, o Sr. Jobardi faleceu de AVC hemorrágico. E ele também fazia parte da Sociedade Espírita de Paris. E no mês seguinte, em novembro daquele mesmo ano, numa reunião na Sociedade Espírita, teria sido combinado de fazer a evocação do senhor Jobardi em espírito, né, desencarnado. Havia um mês aproximadamente. Só que antes que fosse feita a evocação, ele já se manifestou através de um médium, o senhor Jobardi. E ele disse assim, ó: eis-me, eu que ides evocar e que quero me manifestar primeiro a este médium, que em vão solicitei até hoje. Então ele dá a manifestação espontânea ali antes de ser evocado. É interessante que existem várias questões que Kardec formula para o Sr. Jobardi e mostra realmente a condição de equilíbrio espiritual e consequente felicidade que ele se encontra no plano espiritual. Nós vamos ler algumas apenas, tá? Que eu acho que todas são importantes, mas será importante para nossa reflexão aqui. Numa dessas questões, Kardec pergunta: para fixar as nossas ideias e não falarmos no vago, perguntamos primeiro em que lugar estáis aqui e como vos veríamos se pudéssemos vos ver. Pergunta interessante de Kardec. Ele quer saber onde que ele está, ali naquele ambiente, ali naquela sala onde os médiuns estão reunidos, lá no centro espírita. E o senhor Jobardi responde: estou junto ao médium. Interessante já, né? Porque ele está ao lado, próximo do médium que está fazendo a conexão com ele e está transmitindo as informações do Sr. Jobardi. Ver-me-íeis sob a aparência do Jobardi, que sentava em vossa mesa, porque os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sob a sua aparência mortal. Interessante, o que ele está falando aqui? Que se nós pudéssemos vê-lo enquanto espírito desencarnado, nós o veríamos com a aparência do Sr. Jobardi quando encarnado. E essa é uma dúvida que muitos têm a respeito de como que a gente vai se apresentar, como que nós estaremos no plano espiritual, simplesmente com a nossa aparência. Porque a nossa memória, o nosso inconsciente, nós temos gravado a nossa aparência, né? A maneira como nós nos reconhecemos. Então, a partir do momento do nosso desencarne, retornando à pátria espiritual, inconscientemente,
nós já projetamos no nosso corpo espiritual, corpo fluídico ou perispírito, como queiram, nós projetamos a nossa aparência, a nossa forma que nós tínhamos, que está gravada em nossa consciência. Então, o que o Sr. Jobardi está falando é isso, que se pudéssemos vê-lo, o reconheceríamos como ele era quando encarnado. Interessante, não? Porque os vossos olhos mortais, ainda vedados, não podem ver o Espírito senão sob a sua aparência mortal, a aparência que tinha quando encarnado. Numa outra questão que chama a nossa atenção também é a seguinte: a pergunta de Kardec: lembrai-vos de haver passado por esse mesmo estado antes da vossa última existência, e nele achais alguma coisa de mudada? Resposta: eu me lembro de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Vejo e assimilo o que vejo. Quando de minhas precedentes encarnações, espírito perturbado, não me apercebia senão das lacunas terrestres. Olha que interessante o grau de equilíbrio espiritual que ele já estava, da evolução que esse senhor já apresentava, porque ele não só retornou à pátria espiritual, como no mês seguinte ele já estava equilibrado, consciente da sua condição, né? Consciente do seu estado de desencarnado, tudo. E ele diz que se recordava de existências materiais, ou seja, de encarnações anteriores. E isso é algo muito difícil, porque somente espíritos que estão num grau de desapego material, num grau de evolução razoável, têm condições de já se recordar das existências passadas. Porque a verdade é uma só, segundo o que nós aprendemos, nós, diante da nossa falta de equilíbrio ainda, nós não conseguimos, desencarnados, nos recordar de existências anteriores, assim no primeiro momento, porque erramos muito, fomos muito equivocados na nossa postura, no nosso comportamento, cometemos muitos erros. E diante ainda da nossa falta de evolução, se fosse permitido essa recordação, nós perderíamos o equilíbrio. A nossa recuperação seria mais difícil nessa nova reentrada à pátria espiritual. Então é por isso que somente depois de um certo equilíbrio, de um bom tempo, que normalmente os espíritos, nós desencarnados, passaríamos a nos recordar sobre as reencarnações passadas, porque aí nós já teríamos um equilíbrio suficiente para não ficar trazendo culpas e punições que a gente colocaria sobre nossos ombros diante do arrependimento de erros que nós cometemos lá atrás. Então tudo isso é para nossa proteção. Nada é feito para nos prejudicar, tudo é feito para nos proteger, para permitir que a gente evolua da melhor maneira possível. E aqui o senhor Jobardi, ele diz que ele já se recordava das suas existências anteriores. Olha a próxima pergunta. Lembrai-vos da vossa penúltima existência, daquela que precedeu o senhor Jobardi? Resposta: na minha penúltima existência, eu era um mecânico, roído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Sendo Jobardi, ou seja, na existência anterior, que ele acabou de desencarnar, realizei os sonhos do pobre trabalhador. E louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente havia depositado no meu cérebro.
Olha que interessante. Então, numa existência anterior, ele havia desempenhado a profissão de mecânico e teve uma vida difícil, economicamente falando, né? Só que ele tinha muito desejo de se melhorar. E isso ocorreu na outra existência, na existência onde ele, como senhor Jobard, ele chegou a galgar até o cargo de diretor do Museu de Indústria de Bruxelas. Certamente uma pessoa inteligente e que conseguiu galgar aí um alto posto que lhe dava certamente uma condição financeira muito melhor do que a anterior. E isso ele agradece a Deus por ter conseguido estar numa situação melhor do que na encarnação anterior a essa. Interessante isso, né? Porque assim, o Senhor Jobar, tendo conhecimento das suas existências, ele conseguiu avaliar que ele está melhorando, que ele está seguindo na sua jornada, que está cumprindo os desígnios do Pai. E isso é o que nos cabe fazer também, sempre procurar colocar em prática os ensinamentos de Jesus e procurar fazer o melhor que a gente pode no relacionamento com o próximo, nos afastando dos equívocos, nos afastando das revoltas e assim por diante. E certamente vamos melhorando diante do nosso relacionamento, né? Outra coisa que chama a atenção, e mais algumas questões aqui para frente, é que Kardec questiona o Sr. Jobar a respeito de algumas ideias que ele tinha quando encarnado, né? E ele, enquanto espírito agora, mais desprendido da matéria, ele diz que aquilo que ele acreditava como certo quando encarnado, ele reconhece que era um erro, reconhece que estava errado. Num outro, ele reconhece que ele estava numa ilusão da sua imaginação. E isso é muito interessante, porque, segundo o que nós aprendemos também, enquanto nós estamos aqui encarnados, espíritos nesse processo de aprendizado e educação, nós somos muito limitados pela matéria, pelo corpo espiritual e pelo corpo material. E assim, nós não temos toda a liberdade intelectual de raciocinarmos como desencarnados nós raciocinamos. Então, desencarnado, voltando à pátria espiritual, as ilusões caem por terra. Muitas das coisas que aqui nós damos valor, nós vamos voltar para lá e vamos perceber que nós estávamos errados, totalmente errados, dando valor a questões mesquinhas, questões pequenas, as coisas desse mundo que não acrescentam nada em nós, pelo contrário, que só nos prejudica. Então, retornando à pátria espiritual, sem as limitações do corpo físico, nós vamos então ter condições de compreender melhor as situações que nós passamos. Daí a importância de estarmos resignados aqui nessa existência, diante dos acontecimentos da vida. Porque nós aqui, resignados, nós suportamos as dificuldades com a confiança e a fé em Deus, que a sua justiça está presente em tudo o que acontece. Só que se a gente não manter esse pensamento de fé e resignação, nós podemos partir para o pensamento de rebeldia e de não aceitação, acreditar que estamos sendo castigados. Retornando à pátria espiritual, nós teremos condições de compreender todas as razões pelas causas difíceis que nós passamos aqui. Tudo será revelado, tudo será mostrado, porque lá nós teremos mais condições de compreender as razões das dificuldades que nós passamos aqui. Então, o que o Sr. Jobard nos mostra
É exatamente essa realidade que o Espiritismo apresenta para a gente. A nossa liberdade espiritual. Nos desvencilhando das amarras da matéria, nós estaremos livres. Mas tudo depende dos valores que nós nutrimos aqui, da nossa forma de pensamento, da nossa fé, das crenças que assimilamos, das ideias, da nossa postura, do desejo sincero de nos tornarmos pessoas melhores e de estarmos dispostos a obedecer às leis do Criador. Isso fará uma diferença muito grande, que são esses exemplos desses irmãos trabalhadores, honestos, que se empenharam em colocar em prática os ensinamentos do Cristo enquanto encarnados e agora desencarnados, eles se encontram numa posição de equilíbrio espiritual, de paz de consciência. São esses que Kardec está trazendo nesse ponto que nós estamos estudando a respeito dos espíritos felizes. Muito interessante o que se passou com o Dr. M. Jobardi. E no final vou fazer a leitura desse último parágrafo, que é muito interessante. Depois dos primeiros tempos, consagrados a tranquilizar seus amigos, o Sr. Jobardi tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente na renovação social, na espera de seu próximo retorno entre os vivos, para nela tomar uma parte mais direta. Depois dessa época, frequentemente ele deu na Sociedade de Paris, da qual pretende permanecer membro, comunicações de uma incontestável superioridade, sem renunciar à originalidade e aos repentes espirituosos que faziam o fundo do seu caráter e nos permitem reconhecê-lo antes que haja dado a sua assinatura. Olha que interessante. Com o passar do tempo, o Sr. Jobardi manifestou-se novamente várias vezes na Sociedade Espírita de Paris. E conforme o tempo ia passando, o Sr. Jobardi se manifestava de uma maneira mais liberta das questões materiais, onde a sua intelectualidade, os seus sentimentos, demonstrava através das suas comunicações que ele estava cada vez mais melhorando, cada vez mais seguindo a sua jornada e tendo mais consciência de espírito liberto que era. E mesmo assim ele mantinha a sua personalidade, modificando apenas o seu palavreado, a maneira de se expressar, como ele ditava a mensagem aos médiuns, porque nós não podemos esquecer que a comunicação naquele tempo era transmitida ao médium, o médium psicografava, era através da escrita, né? Então, era assim que funcionava na Sociedade Espírita de Paris. Muito interessante, então. Fica bem claro e patenteado a respeito aqui da condição de equilíbrio espiritual, de felicidade, de paz que o espírito se encontra no plano espiritual quando ele aqui se esforçou para ser uma boa pessoa. Se esforçou em colocar em prática os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Não que tenha sido perfeito de maneira alguma, mas se esforçou, procurou acertar mais e errar menos. Então esse é um grande exemplo para todos nós, que possamos também fazer reflexões em relação à nossa conduta e à nossa postura diante dos nossos irmãos, do nosso próximo. Meus amigos, é isso. Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço.